Existe uma moto que o Brasil inteiro já andou, já viu, já ouviu passar na rua sem nem perceber. E que, mesmo assim, quase ninguém sabe a história real por trás dela. Uma moto que nasceu numa época em que o país nem podia importar veículos. Que quase não existiu. E que hoje, décadas depois, é o veículo mais vendido da história do Brasil. Mais vendido que qualquer carro. Mais vendido que o Fusca. Mais vendido que o próprio Gol da Volkswagen. E o mais estranho de tudo é que ela venceu sem nunca ter sido bonita. Sem nunca ter sido rápida. Sem nunca ter tentado impressionar ninguém. Alguns dizem que ela é apenas uma moto simples. Básica. Sem graça. Mas quem entende de motores sabe que por trás dessa simplicidade existe uma engenharia tão bem calculada que resistiu a 4 décadas de estradas brasileiras sem quase nunca precisar de uma oficina especializada. E talvez seja exatamente por isso que ela nunca morreu. Antes de continuar, se você também cresceu ouvindo o barulho característico de uma CG passando na rua, ou se seu pai, seu tio ou seu avô teve uma, deixa o like agora, porque esse vídeo vai contar a história completa de como essa moto quase não nasceu e como, mesmo assim, se tornou impossível de matar. E se você quiser continuar essa viagem pelas motos que marcaram o Brasil, é só se inscrever no canal. Porque toda semana a gente traz uma história que ninguém mais está contando. Para entender por que a CG 125 nasceu, primeiro é preciso entender o Brasil de 1976. Era um país fechado, literalmente fechado para o resto do mundo em termos de veículos. A ditadura militar havia proibido a importação de automóveis e motocicletas prontas, numa tentativa de proteger a indústria nacional que praticamente não existia ainda. Ao mesmo tempo, o mundo inteiro estava sofrendo com a crise do petróleo. Os preços da gasolina haviam disparado. E as pessoas que antes sonhavam com um carro começaram a olhar para as 2 rodas como uma alternativa muito mais barata de se locomover. Foi nesse cenário de portas fechadas e bolsos apertados que a Honda decidiu abrir uma fábrica em Manaus, no meio da Amazônia, a milhares de quilômetros de qualquer polo industrial tradicional. Parece loucura, não é? Construir uma fábrica de motos no meio da floresta, sem estrutura logística pronta, sem fornecedores por perto, sem garantia nenhuma de que os brasileiros iriam querer comprar aquilo. E o resultado inicial pareceu confirmar todos os medos. No primeiro ano de produção, saíram da linha de montagem apenas 13.000 motocicletas. 13.000. Um número tão pequeno que hoje seria vendido em poucos dias por uma única concessionária. Mas alguma coisa naquela moto simples começou a se espalhar de um jeito que ninguém esperava. Ela não tinha luxo, não tinha velocidade. Não tinha nada que chamasse atenção à primeira vista, mas ela ligava sempre. Gastava pouco combustível e praticamente não quebrava. Se você está gostando dessa história e quer entender como uma moto sem nenhum apelo visual conseguiu vencer todas as concorrentes importadas, continua até o final, porque o próximo capítulo dessa história envolve nada menos que o maior ídolo esportivo que o Brasil já teve. No fim da década de 70, a Honda precisava de alguma coisa que fizesse os brasileiros confiarem numa moto fabricada num país que mal tinha experiência em produzir veículos. E a estratégia que escolheram foi ousada para a época. Colocar Pelé, o rei do futebol, estampado nas propagandas da CG. Não era só uma aparição qualquer. Era a cara mais reconhecida do país, o homem que tinha acabado de sagrar o Brasil tricampeão mundial, associando seu nome a uma motocicleta de fábrica nacional. Isso mudou tudo. Se o maior atleta do país confiava naquela moto, o brasileiro comum também podia confiar. A partir dali, a CG deixou de ser apenas um produto e virou um símbolo.
símbolo de que era possível fabricar algo de qualidade dentro do próprio país, numa época em que quase tudo de bom vinha de fora. Ao longo dos anos 80, a moto passou por uma evolução que os apaixonados por motos até hoje chamam carinhosamente de CG quadrada, por causa do desenho mais reto e anguloso da carroceria daquela época. Enquanto isso, o mercado brasileiro de motocicletas começava a crescer de um jeito que ninguém tinha imaginado. A produção, que era de 13.000 unidades em 1976, já ultrapassava 160.000 motos por ano em 1985. E mesmo com a chegada de outras fabricantes como a Yamaha, que também instalou fábrica em Manaus naquele mesmo ano, a CG continuava, disparada, na frente de todas. Curiosamente, foi também nos anos 80 que a Honda lançou outros modelos que se tornariam lendários no imaginário brasileiro. A CB400, considerada por muitos a primeira moto grande que um trabalhador comum conseguia sonhar em comprar. E mais tarde a Sahara, que abriu no país a categoria das motos multiuso. Mas nenhuma delas conseguiu tirar da CG o posto de moto mais vendida do Brasil. Se você está curioso para saber como essa moto simples sobreviveu à explosão do mercado nos anos 90 e 2000 e como ela se transformou de moto de lazer em ferramenta de trabalho para milhões de brasileiros, continua comigo. Porque essa é a parte mais impressionante de toda a história. Durante os anos 90, aconteceu uma mudança silenciosa, mas profunda, na forma como o brasileiro enxergava a motocicleta. Ela deixou de ser apenas um veículo de lazer de fim de semana e passou a ser uma ferramenta de trabalho. Entregadores, vendedores, prestadores de serviço. Todo mundo que precisava se locomover rápido e gastando pouco encontrou na CG a resposta perfeita. Foi nessa década que a CG ganhou o apelido que carrega até hoje entre quem entende de motos: a rainha das ruas. Barata na manutenção, resistente ao desgaste do uso diário intenso e principalmente fácil de consertar em qualquer borracharia de bairro, mesmo nas cidades mais afastadas dos grandes centros. Enquanto isso, outras motos surgiam com propostas mais esportivas ou mais robustas. A Yamaha RX 125, mais voltada para quem queria um pouco mais de agilidade. A Honda CBX 750, apelidada de Sete Galo, que se tornou o sonho de consumo de quem já tinha condições de subir de categoria. Mas para o brasileiro médio, que precisava de algo confiável para trabalhar todos os dias, a CG continuava sendo a escolha mais óbvia. E então chegaram os anos 2000, e o mercado de motocicletas no Brasil simplesmente explodiu. A produção, que já parecia grande com 200.000 unidades por ano na década anterior, ultrapassou 2 milhões de motos produzidas só no ano de 2005. Foi nesse período de explosão que a Honda consolidou um domínio que parece quase impossível de acreditar. Em praticamente todos os anos daquela década, a marca ocupou as 3 primeiras posições do ranking de motos mais vendidas do país. Olha só esse dado. Em 2009, a participação de mercado da Honda no Brasil chegou a 75%. 75% de tudo que se vendia de moto no país era Honda. A Yamaha, sua principal concorrente, ficava com pouco mais de 12%. E a Suzuki, com cerca de 5%. É um domínio de mercado que praticamente não existe em nenhum outro setor da indústria automotiva brasileira. E dentro desse domínio absoluto da Honda, a linha CG continuava sendo o carro-chefe. Em 2008, a CG 150 liderou o ranking nacional com mais de 410.000 unidades vendidas apenas naquele ano. Seguida de perto pela própria CG 125, ainda firme na segunda posição, mesmo depois de mais de 3 décadas no mercado. No ano seguinte, em 2009, foi a vez da CG Fan 125 assumir a liderança absoluta, com quase 386.000 unidades vendidas.
Único modelo de fora da Honda que conseguia se manter de forma consistente entre os mais vendidos era a Yamaha YBR 125, lançada por volta de 1999. Uma moto que, mesmo sem nunca ameaçar seriamente o trono da CG, provava que existia espaço para pelo menos uma alternativa de peso naquele mercado dominado por uma única marca. Se você já imaginou como seria ver uma moto sobreviver não só a décadas, mas a gerações inteiras de brasileiros, o próximo trecho vai te mostrar exatamente até onde essa história chegou. Ao longo de toda a sua trajetória, a CG passou por transformações constantes. Deixou de ser CG 125 pura e se desdobrou em versões maiores, mais modernas, como a CG 150 Titan e mais tarde a linha que conhecemos hoje como CG 160. Cada geração incorporando um pouco mais de tecnologia, mas mantendo sempre aquela filosofia original de simplicidade e confiabilidade que fez a moto ser adotada por tantas gerações de brasileiros diferentes. Quando somamos todas as versões da linha CG vendidas ao longo dessas décadas, o número ultrapassa a marca impressionante de 11 milhões de unidades. 11 milhões. Para você ter uma ideia do tamanho desse número, isso faz da CG, oficialmente, o veículo mais vendido da história do Brasil. Mais vendido que qualquer carro que você possa imaginar. Mais vendido que o próprio Volkswagen Gol, que durante décadas foi considerado o carro símbolo do brasileiro. Em fevereiro de 2019, depois de 42 anos ininterruptos de produção, a versão original da CG 125 se despediu oficialmente das linhas de montagem, encerrando sua trajetória com mais de 7 milhões de unidades vendidas só dessa versão específica. Uma aposentadoria que, para muita gente que cresceu ouvindo o motor dela passar na rua, pareceu quase como perder um parente antigo. Mas será que essa é realmente uma história de despedida? Ou será que é justamente o contrário? Porque enquanto a CG 125 original se aposentava, suas irmãs mais novas, a CG 150 e a CG 160, continuavam e continuam até hoje entre as motos mais vendidas do país. Provando que aquela filosofia criada em 1976, no meio de uma crise do petróleo e uma ditadura que fechava as portas do país, nunca deixou de fazer sentido. Talvez seja exatamente essa a explicação para o fenômeno CG. Ela nunca tentou ser a moto mais bonita. Nunca tentou ser a mais rápida. Nunca tentou impressionar ninguém em primeira vista. Ela só precisava fazer uma coisa muito bem feita. Ligar todos os dias, ano após ano, década após década, sem exigir quase nada em troca. E foi justamente essa simplicidade, que muita gente confundiu com falta de ambição, que se tornou a maior arma dela contra o tempo. Hoje, quando você vê uma CG velha, empoeirada, com mais de 20 ou 30 anos de uso, ainda ligando na primeira tentativa e circulando pelas ruas de qualquer cidade do Brasil, você não está vendo apenas uma moto antiga. Você está vendo um pedaço vivo da história industrial do país. Uma prova de que, às vezes, o que realmente dura não é o que impressiona no primeiro olhar, mas o que foi construído para nunca parar. E essa filosofia de simplicidade que venceu o tempo é exatamente o oposto do que aconteceu com outra moto brasileira, lançada também pela dupla Honda e Yamaha nos mesmos anos 80. Uma moto que não escolheu a confiabilidade, escolheu a velocidade extrema e que ficou conhecida entre os motociclistas brasileiros por um apelido sombrio que carrega até hoje: a Viúva Negra. Se você quer entender por que essa moto ficou marcada por esse nome e o que aconteceu de verdade nas estradas brasileiras dos anos 80, essa é a próxima história que esse canal vai contar. Se esse vídeo te fez lembrar de alguém da sua família que teve uma CG, deixa nos comentários qual foi a moto que marcou a história da sua família. Se você gostou dessa viagem pela história das motos que formaram o Brasil, deixa o like,
Compartilha com alguém que também cresceu ouvindo o barulho dessas motos na rua. E desceres das motos interadores motos www e se inscreve no canal para não perder a próxima história. Porque motos como essa, o Brasil teve muitas. E quase ninguém contou a história de verdade até agora.